Olá, eu sou o professor Diogo Comba, o Diogão da redação de Português e Literatura também. É assim que você me encontra aqui no YouTube e em outras redes sociais. Professor Diogo Comba. Peço para que você se inscreva no canal, deixe o seu like e ative o sininho. E hoje eu venho falar aqui com vocês sobre dois quesitos de correção, sobre duas competências que você vai encontrar lá na redação da UERJ, que são coesão e coerência. Coesão lida com a estrutura, com a arquitetura do texto, e coerência lida com o sentido, com o conteúdo. Só para você se situar, se você fez o Enem, coesão lá no Enem é a competência 4. Coerência lá no Enem é a competência 3. Pode até dar uma olhada na descrição de cada uma delas. Eu vou falar aqui o que envolve coesão, vou falar aqui o que envolve coerência, que isso com certeza vai ser lá presente na UERJ, será presente na UERJ na correção da sua redação, beleza? Coesão envolve o uso de elos coesivos. Como assim? Por exemplo, você está lá no primeiro parágrafo argumentativo, evita usar primeiramente ou em primeiro lugar. Você já tem uma maturidade para usar outros elos coesivos nesse momento. Você vai dividir cada um dos seus parágrafos em períodos para até organizar melhor as suas ideias. Ou seja, é a coesão aí atuando a serviço do tema, é a coesão atuando a serviço da coerência. Você vai evitar repetições de palavras e vai evitar também repetições de elos coesivos. Como que você pode evitar repetição de palavra, por exemplo? Você pode usar um sinônimo, você pode fazer uma elipse. Quando você está na dúvida se você já usou aquela palavra ou não, você vai escrever a lápis, você vai fazer o resumo, sublinha aquela palavra, depois dá uma geral, dá uma revisada no seu texto também, beleza? E olha só, não repetir os elos coesivos e não usar o então como elo coesivo, não usar o mais no início de período, não usar o e no início de período. Toma cuidado, certos elos coesivos cabem muito bem entre os períodos, mas não cabem tão bem assim iniciando períodos, senão você vai perder pontuação na coerência, beleza? E o que que é, perdão, senão você vai perder ponto na coesão, beleza? Agora sim, falando sobre coerência. Coerência é a lógica das ideias que você vai apresentar ali. Você tem que ter lido o livro. Muitas vezes o tema vai acabar, digamos assim, favorecendo quem leu o livro. Então tem que ter lógica, tem que ter a ver com aquilo que você leu. Você não pode inventar coisas. A coerência tem que ter viabilidade, ou seja, você tem que ter certo conhecimento de mundo para escrever. Você tem que trazer argumentos, ideias relevantes. Eu tinha, por exemplo, eu já tive, né, alunos que sempre mencionavam animes na sua redação. É legal mencionar um anime, lá um elemento da cultura pop? É, mas você tem que pensar, pô, será que essa referência aqui é tão relevante assim para eu associar à minha discussão? Talvez a pessoa que esteja corrigindo não conheça, talvez não compreenda, talvez não aceite. Você tem que pensar nisso também. Uma outra coisa que você tem que pensar, eu sei que não é a redação do Enem, é em respeitar os direitos humanos. Se você leu Não Me Abandone Jamais, que fala lá sobre a questão de jovens clonados e mantidos em verdadeiros colégios internos para que seus órgãos fossem doados, isso aí desrespeita totalmente os direitos humanos, né? Toma cuidado, vê se não vai defender isso aí lá na sua redação. Lógico que dependendo do tema que estará lá presente. E mais uma vez, como eu já disse também, você vai ter que saber associar o repertório à sua argumentação para desenvolver o tema, beleza? Eu dei dicas de repertório, eu falei sobre Vidas Secas do Graciliano Ramos, eu falei sobre A Hora da Estrela de Clarice Lispector. Olha só isso, dois romances do modernismo brasileiro. Eu falei sobre O Bicho, um poema do modernismo brasileiro, poema de quem? Poema lá de Manuel Bandeira, certo? Você poderia usar aquele poema brasileiro do Ferreira Goulart também, mais uma obra, certo? Mais uma obra literária que se associa bem, que a gente pode fazer um paralelo com o Não Me Abandone Jamais do Kazuo Ishiguro, beleza? Olha só isso. Falei aqui várias possibilidades, falei aqui, te dei dicas de como você ir bem em coesão e coerência, certo? Aproveita e fala para mim de onde você é do Rio de Janeiro, qual carreira você quer na UERJ, pode deixar alguma dúvida, alguma sugestão aí nos comentários também. Que a força e a inspiração estejam com vocês, sem dizer adeus jamais.